Olá, amigos. Como é bom estar com vocês mais uma vez hoje para trazer uma mensagem do coração de Deus para os seus corações. Hoje a minha mensagem está no livro de Malaquias, capítulo 3. E o tema da mensagem é dízimos e ofertas. Será mesmo necessário? Eu vou fazer uma leitura resumida para vocês da palavra de hoje. Está em Malaquias 3, a partir do versículo 8. A palavra diz assim: roubará o homem a Deus? Contudo, a mim me roubais, diz o Senhor. E perguntamos, onde? E ele responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Amados, muitas igrejas sofrem hoje, e algumas até fecham as portas, porque nós não estamos honrando o nosso compromisso com Deus. Lembre-se da pergunta: será mesmo necessário darmos dízimos? Então vamos explicar o que é o dízimo. Dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que possuímos, tudo aquilo que conseguimos. O povo de Israel era de costume, ordenado por Deus, é claro, que toda a colheita que eles faziam, separavam 10% e ofertavam a Deus. E hoje não é diferente. Quando perguntaram a respeito de dízimos e ofertas para Jesus, Jesus respondeu: dai a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. O que é de César? Impostos, né? E hoje no nosso país nós pagamos muito imposto. E nós pagamos. Somos obrigados a pagar. E nós pagamos. Essa mesma obrigação temos para com Deus. E temos que obedecer. Por quê? Diz o Senhor, minha é a 10ª parte, então não é sua, não pertence a você, não pertence a mim, não pertence a nós. 10% de tudo aquilo que conseguimos. Então, se é do Senhor, nós simplesmente devolvemos a Ele. Então é necessário dar os dízimos, sim. Eu vou explicar por quê. No livro de Malaquias, continuando a leitura, Deus nos diz assim na sua palavra: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em tua casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E diz mais: se eu não vos abrir a janela do céu, e não vos derramar bênçãos sem medidas, o que será de nós sem as bênçãos do Senhor? E olhe, são bênçãos sem medidas, bênçãos sem tamanho. Nós não podemos dimensionar o tamanho dessas bênçãos que Deus vai derramar sobre nós, se cumprirmos simplesmente essa parte de devolvermos a Deus aquilo que não é nosso, é dele, que é a 10ª parte de tudo aquilo que possuímos. Mas eu preciso fazer isso por quê? Por que eu tenho que levar dinheiro para o pastor? Você não está dando dinheiro ao pastor, você está simplesmente cumprindo a sua obrigação diante de Deus. E nós sabemos que as igrejas precisam se manter abertas. E para manter uma igreja aberta hoje, gente, não é fácil. Por menor que ela seja. Se não for as nossas ofertas, nossos dízimos, como que um pastor pode manter uma igreja? A igreja tem despesa. A igreja também paga água, paga luz, paga imposto, paga aluguel, né?
ventiladores, tantas outras coisas, água. Você chega na igreja, você tem a aguinha lá geladinha para você tomar, você tem um banco limpinho para você sentar, alguém tem que pagar isso. E aí alguém que não tem o menor conhecimento da palavra diz: você vai levar dinheiro para o pastor? Não, eu vou devolver aquilo que não é meu, aquilo que pertence a Deus. E eu sei que eu fazendo isso, o que me sobrar, o menor que seja, Deus vai me honrar e Deus vai multiplicar. E o mais importante, que Deus diz na sua palavra lá em Malaquias 3: eu repreenderei o devorador, para que ele não te toque, para que ele não toque no que é teu. Dar dízimo é muito mais do que pegar 10% do salário e chegar lá e depositar no caso-pilaço. Entregar a Deus. E dízimo é uma coisa tão importante que se você tiver algo contra o teu irmão, qualquer desavença contra o teu irmão, e você levar a tua oferta até o altar, Deus manda que você volte, deixe a oferta no pé do altar, volte, reconcilie com o teu irmão, volte e dê a oferta. É tão sagrado que você não pode dar uma oferta que não seja de coração, porque senão Deus não recebe. E é tão pouco que você vai dar a Deus, e é tão muito que vai te sobrar, que vai ser multiplicado. Agora, quando você recebe o teu salário, negligencia o que é de Deus, não tira o que é de Deus. O que sobra é como se você colocasse tudo num saco furado. Muito mais cedo do que você imagina, o dinheiro acaba e você não faz nada. E você vê o teu vizinho prosperando, você vê as pessoas prosperando, você fala: Deus, mas eu sou crente e eu não prospero, e do meu lado aquele homem fere todo mundo e está prosperando, e eu não consigo prosperar. Honra o Senhor com as primícias da tua renda. As primícias significa, em primeiro lugar, tira o que é do Senhor, coloque nas mãos do Senhor, e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Tem pessoas que ganham muito pouco, um salário mínimo, R$724, é muito pouco. R$724 não dá para nada. Mas eu conheço irmãozinho na igreja que dá o dízimo desse salário, tem filhos, paga aluguel, e eu fico tentando imaginar como ele vive. E ele está sempre com um sorriso aberto na igreja, abraçando todo mundo, rindo, as crianças arrumadinhas, limpas, bem cuidadas. Eu falo: é milagre de Deus isso. E é, porque o pouquinho que lhe sobra, Deus multiplica. E aí aparece uma ajuda daqui, uma ajuda dali, aparece um trabalho extra aqui, um trabalho extra ali, e ele vai crescendo. De repente aquele homem está construindo uma casinha, de repente aquele homem consegue comprar um terreno, e você fica imaginando: mas como? Deus dá sabedoria para você administrar o pouco que lhe sobrar, quando você honra Ele com tudo que você pode honrar, com tudo aquilo que Ele te pede. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça ao Senhor. E não fique ouvindo o que os outros estão falando de fora, não. Porque isso não vai te levar a nada. Deus quer te honrar, meu. Não permita que as igrejas fechem. Porque as igrejas não é apenas para orar, para pregar. A igreja não vive apenas do culto ali dentro. Mas a igreja, ela tem uma obrigação social, e ela tem um prazer de ajudar no social, de resgatar vidas, de pegar pessoas e levar para centros de recuperação, de
resgatar na rua os excluídos, trazer de volta para Jesus, de salvar os jovens que estão se perdendo. Se você, mãe, tem um filho que não está na igreja, incentive-o a ir para a igreja, a conhecer a Jesus, a conhecer a sua palavra. E a senhora nunca irá buscá-lo numa delegacia. A senhora nunca irá passar vergonha com ele, porque Deus cuida. E a igreja ajuda no cuidado com as pessoas. Então, as igrejas hoje têm ministérios que cuidam de pessoas. O meu ministério é muito pequeno, mas ele cuida de pessoas. E eu sei a dificuldade que eu tenho para manter o ministério vivo há 12 anos. Imagine uma igreja aberta pagando aluguel. Mesmo que não pague aluguel, mas para manter os compromissos. Se administrar o seu lar é difícil, que só tem uma família, imagine uma igreja que ali dentro são várias famílias. Ajude o seu pastor. Ao invés de falar dele, ajude-o. Fique do lado dele. Incentive o teu irmão a dar o dízimo, a dar ofertas. É isso que eu tenho para te falar hoje. Eu não aguento mais ouvir pastores reclamando que nem 40% de muitas igrejas, nem 40% dos servos, dos obreiros, dos membros são dizimistas. É uma realidade triste. Eu estou aqui para abrir os teus olhos. Honre a Deus e Deus vai te honrar. E que Deus te abençoe grandemente, meu irmão, você que está me ouvindo. E que essa mensagem seja útil para você. E que venha multiplicar a tua fazenda. E que venha multiplicar os teus negócios. Honre ao Senhor e verás tudo isso que eu estou te falando. Fica com Deus. Receba o meu abraço e a minha oração. Pai, em nome de Jesus, eis aqui o teu servo, tão pequeno, tão simples, tentando ser o mais humilde possível, clamando a Ti nesse momento, pelas igrejas hoje. As igrejas que têm o compromisso de pregar um cristianismo verdadeiro. Cristianismo verdade. Que só Cristo salva. Que só há um caminho através de Jesus Cristo que nos leva à salvação. Abençoa os pastores e os anjos da sua igreja. Ajude, Senhor, para que as igrejas mantenham abertas. E dá sabedoria aos pastores e aos membros para continuar nesse caminho que nos leva à salvação. Muito obrigado, Jesus. Abençoa-nos todos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Prova de mim.